Bem, eu julgo que é sinal para começar. Acabou a música. Bom dia a todos. O meu nome é Martim Cabral, eu trabalho para a SIC e produzo conteúdos e ganho a minha vida a ser pago por produzir esses conteúdos. Portanto, tenho aqui algum interesse, obviamente, nesta temática que estamos aqui a discutir hoje de manhã. O painel, este segundo painel, intitula-se Consumidores, que somos todos nós. E a pergunta é, somos todos nós piratas? Eu não lhes vou perguntar a vocês para levantarem o braço daqueles que já viram um filme ou ouviram uma música ilegal, porque eu apostaria que toda a gente levantaria o braço se fossem honestos. Acho que é uma coisa que nós temos como consumidores, como digo, esta dualidade de, por um lado, poderemos achar mal o que estamos a fazer, mas na realidade não resistimos, e aqueles de nós que têm filhos com 22 e 23 anos, julgo eu, concordarão comigo que estamos perante uma onda que parece ser imparável. Não sei se será ou não, será isso que nós vamos falar agora neste painel. O nosso primeiro orador é Paulo Santos, presidente da FEVIP, que é a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, e da GEDIP, que é a Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores. Mais interessante, nós estivemos a conversar há bocadinho, estávamos a beber um café, e ele disse-me que anda nisto há 20 anos, que na altura, obviamente, não havia internet, não havia downloads ilegais, mas já haviam cassetes piratas, todos nós nos lembramos, aqueles com idade para isso, penso eu, cassetes de VHS nas feiras que se compravam, e o Paulo anda atrás desta gente há muitos anos. Portanto, e eu acho que é com grande interesse que vamos ouvir a sua experiência do que é a sua vida agora na era digital. Faça favor. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Quero agradecer o convite que me foi endereçado pelo Festival IN, na pessoa do Sr. Comendador Rocha de Matos, e agradecer também a presença de todos. Eu iria iniciar a minha apresentação, e como estamos a falar de inovação e de audiovisual, e obviamente estando eu ligado ao audiovisual, enquanto autor decidi também, e com o apoio e a produção de uma produtora independente de televisão e com o financiamento de uma sociedade de gestão coletiva, fazer um pequeno trabalho que nos vai alertar, de certa forma, para nós percebermos que isto da pirataria não é assim uma coisa tão inocente. Seguidamente, sim, irei então depois abordar esta temática numa perspectiva que eu acho que será a perspectiva da resolução do problema, que tem a ver com a responsabilidade e corresponsabilidade de todos os players que estão na rede. Eu passaria então já de início o filme, são 10 minutos, e a seguir voltaria a falar convosco. Não sei se o filme tem que arrancar daí, porque aqui não. Não sei, aqui, carregando, aparece o PowerPoint. Espero que não seja um boicote pirata. Não. A máquina parece... Ok. Toda a gente fala de direito de autor, mas a verdade é que é importante explicar o que é que eles são efetivamente. O direito de autor, devemos começar a explicar que é um direito fundamental, está intimamente ligado ao direito de personalidade. O que é isto, no fundo? É a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade que temos de transmitir aos outros as nossas sensações, os nossos afetos, a nossa forma de ver, de estar, de sentir o mundo, de permitir aos outros, levá-los a sonhar. E isto não tem valor. E foi por isto, por ser exatamente tão intimamente ligado à personalidade do seu criador intelectual, que já em 1948 o legislador internacional consagrou o direito de autor como um direito de personalidade. A cultura profissional de qualidade só avançará, portanto só será acessível a um número crescente de pessoas se for devidamente compensada. Não se pode pensar que os criadores são os altruístas que estão no mundo para gratuitamente servirem a comunidade. Isso nunca aconteceu, os direitos de autor já existem há muitos anos, precisamente estimulam a criação e, ao estimularem a criação, colocam ao serviço da comunidade um número maior de obras, mais diversificado, mais interessante, e é isso também que proporciona o progresso. Temos todos, nesta indústria da produção de conteúdos,
temos toda a sensação de que estamos a ser roubados, violentamente roubados. Bom, a pirataria na internet é um ataque perigosíssimo ao direito de autor e à criação intelectual. Quem investe nestas atividades e esses próprios criadores não verem o seu trabalho remunerado. Bom, se não remunerar aquele trabalho, a seguir não vai fazer outro. E vamos perder todos. Porque é que uma obra que eu crio, seja um jornal, seja um programa de televisão, seja uma escultura, seja uma música ou uma obra de arquitetura, pode de repente pertencer a toda a gente só porque se inventou uma tecnologia maravilhosa que é a internet, mas que deve ser usada com regras. O que motiva os consumidores a fazer downloads ilegais é a facilidade com que isso se obtém. São as campanhas massivas que existem por parte dos internet server providers no sentido de aumentar a banda larga e, portanto, por dar origem a que se possa fazer um download de uma forma rápida e sem custos. E depois, como é que costumo dizer, o fruto proibido é sempre o mais apetecido e, portanto, é a hipótese de tentarem ver antes do que aparece em Portugal, no nosso caso. A internet é um meio de comunicação maravilhoso. É um espaço de liberdade que temos que preservar. Não tenho nada contra a grande liberdade que significa aquele espaço. Tenho contra a bandalheira, contra o crime. Isso tenho. A pirataria não é um negócio de beneficência, entenda-se, ok? Portanto, alguém ganha dinheiro com a pirataria, aqui, lá fora, de alguma forma esse dinheiro, portanto, é ganho e é dinheiro que escapa completamente ao controle da economia ou está na economia paralela, aquela história que todos nós suportamos com os nossos impostos para alguém poder viver disso. O facto de dizer que é um crime sem vítimas não corresponde à verdade. São crimes que têm vários tipos de vítimas. As vítimas são as indústrias, os autores, o Estado, os trabalhadores e mesmo os próprios consumidores, que muitas vezes acabam por adquirir gato por lebre. As associações criminosas estão neste negócio porque é um crime que, infelizmente, eu tenho que lhe dizer, compensa. Há uma ligação entre a pirataria e o crime organizado. E essa resposta dizia eu que era simples porque é uma matéria ou é uma atividade de elevado lucro e reduzido risco. O crime organizado percebeu isto. Percebeu que isto tem uma margem de rentabilidade, não sou eu que o digo, são estudos próprios das próprias Nações Unidas, tem um estudo sobre esta questão, que diz que a margem de rentabilidade é 800%. O financiamento do crime organizado, e não só do crime organizado, também do terrorismo, através da contrafação, é uma prática conhecida e que remonta aos anos 90. Algumas fontes apontam que, inclusivamente, o primeiro atentado ao World Trade Center, em 1993, terá tido uma das partes de financiamento, seria através da contrafação. A pirataria na internet afeta, de uma forma geral, tudo o que é atividade cinematográfica. Seja ela nas vertentes da criação, seja ela na vertente da produção, da distribuição ou da própria exibição. Há uma estagnação ou mesmo uma descida do número de espectadores desde 2004 para cá, e 2004 é a data em que começamos a ter estatísticas oficiais. Esse não crescimento é devido ao crescimento da pirataria. A pirataria não é específica, não começou na internet, começou fora da internet, onde era mais ou menos facilmente controlável e onde, digamos, se conseguiu algum sucesso em termos passado. Quando ela entra na internet, ninguém mais controla, ninguém mais sabe exatamente aquilo que se passa e, portanto, hoje em dia todas as atividades são afetadas, os cinemas que vão fechando, os distribuidores que fecham, etc. Este quadro de pirataria que temos assistido nos últimos 10 anos caracteriza-se essencialmente em relação à indústria discográfica pelos seguintes grandes números. Em 10 anos perdeu-se mais de 75% da faturação, perderam-se 75% dos postos de trabalho diretos. Com essa falta de receita, que é o que se passa, não só por causa dos direitos de autor, também por causa da venda dos CDs que não se vendem por aí fora, tudo isso leva a que haja menos dinheiro. Havendo menos dinheiro, há menos dinheiro para arriscar e ter um artista novo, descobri-lo por aí fora, apostar nele, fazê-lo, educá-lo, o que é que seja, custa dinheiro. Embora seja pirataria, o vender
CDs e DVDs com filmes nas feiras, e isso na internet é revertido, ou seja, na informática é revertido através de downloads ilícitos, de conteúdos também ilícitos disponibilizados. E existem outras formas, por exemplo, canais que devem ser pagos às operadoras da televisão e que não o são, porque alguém se lembra de fazer streaming, portanto, alguém se lembra de pôr no ar, através da internet, um canal que não é seu, que deveria pagar para o ver e só. SIC Notícias é um canal que nós vendemos aos distribuidores de televisão por cabo ou por satélite, e eles pagam-nos por assinante. Se a SIC Notícias aparece gratuitamente num site, como acontece hoje em dia, no caso do Tuga, mas eu julgo que há outros, é evidente que estamos a prejudicar o nosso cliente e o nosso cliente quererá, com certeza, vir dizer-nos um dia: não te pago tanto ou não te pago nada porque o produto que tu me vendes, afinal, já não é teu, é de toda a gente. Eu, de facto, já vi o meu livro disponibilizado na net para download gratuito e, obviamente, que isso me chateia de veras. É uma sensação de devassa, quase. Parece que me arrancaram aquilo do computador e não interessa nada o trabalho que tu tiveste a fazer isso. Pumba, toma lá. Nós vemos diariamente peças da agência serem reproduzidas ilegalmente, abusivamente. Vemos isso em sites, vemos isso em blogs, vemos isso até em meios de comunicação. E inconscientemente, nós seres humanos, pensamos que estamos protegidos atrás de um teclado e de um monitor. Isso não acontece, deixamos rastro. E é por esse rastro que a Polícia Judiciária investiga e que chega aos autores. Os principais adversários de qualquer regulação da utilização dos conteúdos na internet têm sido os grandes gigantes deste negócio. Google, YouTube, Facebook, Amazon, dizendo que uma regulação na internet limitaria ou tentaria contra a liberdade de expressão e limitaria a criação. Tem que se arranjar soluções expeditas para resolver esta questão. Tecnologicamente, se calhar não é assim tão difícil. Pensemos em alguns países, eu não vou dizer o nome, há países em que não entram determinados conteúdos. Há a tecnologia que permite, se eu tenho um site, se eu sei que aquele site é completamente ilegal, e não há dúvidas sobre isso, isso é fácil de demonstrar, porque os próprios titulares desses direitos fazem essa denúncia, é muito fácil, e até porque no direito de autor, quem utiliza a obra é que tem que fazer a prova que tem direitos para o fazer, e se essa entidade não faz, é fácil de perceber. Então, quer esse conteúdo seja nacional, quer seja internacional, se o barrarmos à entrada, se calhar ele não entra. E isto tecnologicamente é possível, porque convém salientar que a repressão é sempre a última rácio, só deve vir no fim quando falham as outras instituições. E, infelizmente, a sociedade está a falhar, então temos que ficar com a última. Por isso eu costumo dizer que combater a pirataria é um sinal de cultura e civilização. Finalizando, depois de ver o final deste pequeno, documentário sobre aquilo que é a pirataria e fazendo uma abordagem na perspectiva de que a pirataria é um crime, é grave e tem que ser combatido e que prejudica seriamente a sociedade, nomeadamente as indústrias culturais, prejudica o emprego, prejudica a receita fiscal e, no fundo, e acima de tudo, prejudica a cultura, porque se todos continuarmos a utilizar abusivamente as obras criativas, quem vive delas deixa de as produzir e, em última instância, deixamos de ter essas obras. De qualquer dos modos, eu, como disse no fim, combater a pirataria, sendo ela um sinal de cultura e civilização, vou abordar esta questão na perspectiva de uma solução não policial, não totalmente repressiva, deixar a repressão para as situações mais graves, para a última rácio, como
mas encontrar soluções expeditas em que encontremos e corresponsabilizemos os grandes players que estão na rede. Nesta perspectiva, não posso deixar de iniciar esta minha primeira referindo o que é o jogo de poderes que existe na rede. Na rede, na net, existe uma conflitualidade latente e tem existido, e é por isso, e é através desta análise que eu tirarei as minhas conclusões finais, mas começaremos pelos ISPs. Bom, os ISPs vendem rede, vendem tráfego. Interessa que exista tráfego na rede. Portanto, interessa que haja muitos conteúdos para nós visionarmos e que a gente faça consumos dessa rede. E, portanto, normalmente são entidades ligadas a grandes telefónicas, portanto, a grandes operadoras de telecomunicações, com grande poder económico e, portanto, obviamente que enquanto andaram a viver essencialmente do tráfego gerado na rede, hoje não tanto porque elas próprias hoje têm também negócios de conteúdos, o VOD, portanto, têm aproveitado as novas plataformas de distribuição também para fazer negócio, já não é só exclusivamente o fornecer o tráfego, a rede, o consumo da rede, mas o que é um facto é que são entidades muito poderosas, com grande poder de lobby e que durante muito tempo também defenderam a sua dama, que neste caso era gerar os seus altos proveitos destas utilizações. O poder político, relativamente a estas entidades, obviamente, que sendo elas poderosas e tendo um grande poder de lobby, provavelmente teve sempre uma atitude de recato. O segundo grande player são aquilo que poderemos chamar os motores de buscas, ou se quisermos podemos falar nos Big Four, que são o Google, o YouTube, o Facebook, a Amazon e a Apple, ainda que a Amazon e a Apple não sejam agregadores, não tenham a mesma natureza do Facebook e do YouTube, que utilizam e ganham dinheiro com as obras e prestações alheias, não todas, e já irei, e a propósito disso falarei daquilo que são os prosumers. De qualquer das maneiras, estes big players também têm sido um óbice a que se regulamente, que se arranje soluções expeditas, rápidas e eficientes para esta problemática também. Digamos que já temos aqui dois grandes poderes com alguma conflitualidade. O terceiro são as próprias indústrias culturais. Estas sim têm sido, quando falo aqui em indústrias culturais, falo em termos genéricos, todas elas, não falo exclusivamente no direito de autor, falo em indústrias culturais. São as entidades que reúnem meios financeiros, técnicos, criativos e produzem, no fundo, aquilo que nós todos utilizamos no nosso dia-a-dia, os nossos filmes, os nossos talk shows, tudo. E nesta indústria trabalham milhares e milhares de pessoas que têm que viver disto. Um exemplo muito simples. Se todos nós, eu tenho uma família muito numerosa, decidisse, bom, tenho uma família numerosa, vou àquele restaurante para promover o restaurante, vamos lá todos comer de graça, porque a seguir pode ser que vão lá mais pessoas porque estamos a promover o restaurante. Isto é um exemplo extremo, mas é um pouco aquilo que as indústrias culturais neste momento estão a ser vítimas. Por último, dentro deste jogo de poderes, temos aquilo que são os prosumers. No fundo, o prosumer, hoje todos nós somos, nos média tradicionais, nós éramos meros receptores e os emissores, através dos gatekeepers, enfim, davam-nos a informação que interessava e geriam as suas agendas políticas, culturais. Hoje é diferente. Hoje, na rede, nós temos acesso a uma imensidão de informação, mas ao mesmo tempo que a utilizamos e que somos emissores, também somos produtores de conteúdos. O exemplo paradigmático disto é o YouTube, em que nós todos vimos e colocamos lá filmes, o Facebook também, assim é, e portanto, este prosumer hoje tem uma importância fundamental também naquilo que vai ser, em termos de influência, para as decisões políticas relativamente a esta matéria. Porque isto levantou logo uma questão. Se nós sabemos que a pirataria causa danos, que está em indústrias, que há gente que está aí para o desemprego, por que razão, esta é a base de partida, por que razão é que até hoje nada tem sido feito pelo poder político nos últimos anos, nomeadamente em Portugal, tem revelado um autismo total e irresponsabilidade até relativamente a estas matérias. Nós estamos em crise, nós nos últimos anos perdemos mais de 10 mil postos de trabalho. Bom, se isto é bom para o desenvolvimento da nossa economia, não sei o que é que será então bom. E, portanto, estes prosumers, porque comunicam todos entre si, são também um poder importante ao qual o poder político não descarta. Passando esta questão, tenho que falar um pouco da origem da internet e da filosofia que está subjacente, até porque se fala muito na pirataria. No fundo, a internet tem o seu início
os anos... É criada, inicialmente a internet chamava-se ARPANET, nos anos 70, foi desenvolvida pela indústria militar norte-americana porque necessitava de um meio de comunicação que lhe permitisse, em caso de uma guerra global e nuclear, comunicarem entre si de forma descentralizada ou celular. E foi aqui que nasceu, efetivamente, é aqui, a partir daqui, que nasce a internet. A partir daqui, porque nos Estados Unidos uma sociedade livre e entendeu-se que devia desenvolver, neste caso, e em concreto, entregar às universidades a possibilidade de desenvolverem a própria internet. E é aqui, em concreto, que nasce aquilo que se chama a cultura hacker. A cultura hacker, no fundo, cada um, e aqui é no bom sentido, digamos que estes hackers desenvolviam, porque as fontes eram reveladas e eles próprios desenvolviam no meio académico as novas capacidades, iam entregando e desenvolvendo as próprias capacidades da internet e, portanto, daí que ainda hoje é preciso perceber esta cultura que está no início, esta cultura de liberdade e de poder desenvolver livremente e ajudar a desenvolver, e isto foi feito pelas universidades nos Estados Unidos. Depois o grande desenvolvimento também, as empresas de capital intensivo de Silicon Valley, as empresas de capital de risco investiram também fortemente para o desenvolvimento da rede, quando, nos anos 90, surgiu a web, no fundo, quando se estava a desenvolver o projeto CERN, através do Sir Tim Berners-Lee, que, enfim, e a partir daqui deu-se o boom, democratizou-se totalmente aquilo que é a comunicação na internet, na rede, em que todos comunicamos de uma forma, todos com todos, de uma forma radicular, mas já lá iremos, e de uma forma livre e que se queira continuar livre. Há um ponto importante e que fique já assente. As indústrias culturais não têm nada contra a liberdade que é e que deve ser a internet, que deve preservar-se e que se deve manter na rede. Tem sim contra o uso indevido dessa mesma liberdade. Eu, enquanto produtor de um conteúdo cultural, tenho que ter a liberdade de poder explorá-lo, sob pena de eu, então, também não sou livre. Bom, posta esta questão, atrevo-me, passando... Parece que tenho aqui uma avaria. Ok. Já avançou um pouco. Ficou... Portanto, eu tinha que pôr necessariamente aqui esta frase de Manuel Castells, que diz: a liberdade não garante os usos da liberdade. Quanto mais uma sociedade é livre, mais ela depende da qualidade ética dos seus membros. E a qualidade ética, o eu, aqui é extremamente importante. Portanto, os padrões éticos, quanto mais livres somos, mais elevados têm que ser os nossos padrões éticos. Sem ética, sem cidadania, também não se vai de todo resolver. Esta liberdade, este mito da liberdade que existe, porque é um mito, não é mais que uma narrativa, um mito é uma narrativa, ou se quisermos até podemos chamar-lhe uma retórica, mas numa perspectiva negativa, não sofística, mas negativa. No fundo, esta narrativa criada assenta fundamentalmente. Hoje vivemos numa sociedade fundamentalmente hedonista, em que, como dizia Jean Baudrillard, é a sociedade do desejo que deseja o desejo. Portanto, nós hoje desejamos o desejo e rapidamente queremos tê-lo. Hoje queremos ver um filme, queremos utilizar isto, queremos utilizar aquilo. Isto reflete-se essencialmente neste mito, nesta liberdade que foi criada e que tem a ver, no fundo, com uma questão mais até mais cultural e filosófica, que tem a ver com este hedonismo que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade. Quanto a esta liberdade, eu continuo a dizer que é um mito, porque a internet tem uma organização, ainda que de uma forma sui generis, administrativa. Nós, para acedermos a termos um domínio na internet, temos que recorrer ao ICANN. Em Portugal, para termos um domínio PT, tínhamos que recorrer à FCCN, que agora é a atual FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, e estamos controlados, temos um IP. Este anonimato que a gente sente que tem, ou que julga que tem, aliás, como o inspetor da Polícia Judiciária o refere, nós temos uma matrícula quando circulamos na autoestrada da informação. E, portanto, há um mito de liberdade e não pode-se servir o poder político e as entidades da tutela para justificar o injustificável, que é difícil, não se consegue. Não é verdade? É uma questão de autismo e responsabilidade política, porque, na verdade, se não fizermos algo rápido e célere por estas atividades, vamos todos ficar bem piores,
e vamos voltar a uma sociedade muito menos democrática, muito mais injusta, porque hoje fala-se nas músicas, qualquer dia só houve música quem tem dinheiro para ir aos concertos, porque se deixar de produzir, os artistas têm que viver de qualquer coisa. Estas questões são fundamentais e são nucleares para a nossa organização social. Temos que respeitar a propriedade. Estamos a falar de propriedade. O direito de propriedade intelectual vale tanto como uma outra propriedade qualquer. Tem a natureza incorpórea e parece-nos que podemos utilizar de uma forma mais livre. Portanto, esta questão do mito da liberdade e, portanto, isto leva-nos à questão final, no fundo, eu gostava que isto trabalhasse, que é da incapacidade decisória dos governos em matéria de direito de autor. Nós, em Portugal, temos uma entidade da tutela que se chama IGAC, que nada faz relativamente à pirataria, está completamente moribunda. As polícias, sendo o crime de usurpação um crime de natureza pública, têm a polícia e a entidade que tutela a ação penal, o Ministério Público, têm a obrigação de atuar. Não têm uma atitude proativa, não fazem rigorosamente nada nesta matéria. E isto para vermos também que a tutela penal, no fundo, aqui também não está a funcionar. Daí a necessidade de encontrarmos soluções expeditas que evite também a criminalização de uma série de gente que não interessa criminalizar, não interessa entupir os tribunais. Deixamos a criminalização para os casos mais graves e utilizaremos então soluções de responsabilidade e de corresponsabilidade. A este propósito, e porque o poder político tem demonstrado algumas dificuldades, tenho que falar daquilo que é a democracia deliberativa. Para Jürgen Habermas é a democracia deliberativa, portanto, em que o político hoje é imediatamente sindicado através das redes sociais, através da internet, e tem medo, tem receio, e as suas decisões são condicionadas por esta política deliberativa. A este propósito, é chamada também Manuel Castells, chamava-lhe política de reticular, e Gilles Deleuze, um filósofo bem conhecido, chamar-lhe-ia uma democracia rizomática. Portanto, em que todos comunicamos com todos diretamente, não temos interlocutores. Aqui já não há os gatekeepers da velha memória que controlavam as agendas políticas, e aqui sim temos o problema da ética e da liderança, como já foi hoje aqui referido. E, portanto, perante este quadro geral, parece-me a mim que a solução para esta problemática, independentemente da área criminal e de vermos da tutela criminal, da tutela administrativa, tem que ser numa situação de responsabilização. Temos que responsabilizar os players. E ser responsável não é ir na rua ver uma caixa de banana e desviarmos dela. Isto é ser responsável. Mas se formos corresponsáveis, tiramos a casca de banana do chão para o nosso amigo, o nosso concidadão que vem atrás, não cair e não escorregar. E é isto que se exige dos players. Os ISPs, de uma vez por todas, têm que perceber, e porque o negócio do futuro deles depende também da proteção da propriedade intelectual, que têm que encontrar, juntamente com os motores de busca, com os Big Four e também, obviamente, com os titulares do direito de autor, que têm a alargar muito a sua oferta e democraticamente a sua oferta nestas novas plataformas de distribuição, têm que o fazer também de uma forma a construir-se uma autorregulação assistida ou não de tutela administrativa, civil, o que quer que seja, mas esta é a solução para este problema, sob pena de, e já vimos, a tutela penal não funciona, a tutela administrativa não existe e, portanto, temos que encontrar soluções com os diversos players. Porque eu também entendo, tal como disse o Dr. Francisco Pinto Paulo Simão, que se calhar grande parte dos problemas, a solução encontram-se dentro dos problemas da rede, encontram-se dentro da própria rede. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado. Our next guest disagrees completely with you. He has the opposite idea. He's a pirate, a true pirate. His name is Rick Falkvinge, although like a pirate, he's changed his name also. It's not his original name. And he leads, or used to lead, founded the Pirate Party, which in 2006 was registered in Sweden. In the European elections of 2009, 25% of voters in Europe under 30 supported his party in the European Parliament. He says free access to everything is not theft. If it was theft, we wouldn't need copyright laws. Ordinary laws would suffice.
So it's with great interest that we'll listen to you. Thank you, sir. Dear Lisbon, dear hosts, thank you very much for the gracious invitation to this prestigious conference. I'm flattered, humbled, and honored. So, my presentation is named after this session, Are We All Pirates? Yes. What's that? I have another 20 minutes. Well, okay. Let's see what slides we got. So, my name is Rick Falkvinge. I am Falkvinge on Twitter. If you're hearing me say something funny, something stupid, or something just worth quoting, I love seeing my name on Twitter. Feel free to quote me all through this presentation. So, a brief introduction. How many in here have heard of the Swedish Pirate Party before? Let's see a show of hands. I'd say that's about half, which, funnily enough, is so consistent wherever I present in the world, whether it's in San Francisco, in Australia, that I put it in the slides. It's always 1/2 to 2/3. And then just for kicks, let's see how many in here have heard of any other Swedish political party? Yeah. Scattered hands throughout the audience, maybe a half dozen. Yeah, scattered hands. Isn't that kind of funny? Doesn't that tell you something about the very interesting things going on right now? So I founded the first Pirate Party in January 1st, 2006, and we've since spread to about 70 countries, for which a couple of people have pinned awards on me, like the Foreign Policy magazine have named me one of the top 100 global thinkers. Time magazine shortlisted me as one of the world's 100 most influential people, and so on and so forth. While that's obviously honorable and flattering, I don't think it's entirely fair, because this is a grassroots movement. This is a generation of new values. You'll notice that these slides are branded European Pirate Academy. That's just our public speaking branch. I'm associated with the Pirate Party and its founding. So, are we all pirates? Today's entertainment is going to be a bit about general principles, about industrial protectionism, the observation that justice is becoming two-tiered, a bit of perspectives on what's going on, the observations that artists have a really bright future, a brief introduction to a reform proposal, which is outlined in this book, which I'm giving away copies of if anybody wants it later, and some conclusions. So, general principles here. Why do people share? Why is it in our genes to share culture and knowledge? Why do we feel good doing that? Why is it in our heritage to share? I'd like to go back a bit. I'd like to remind everybody what it was like when our parents communicated in writing and sent letters in the mail. As in actually taking out paper and a pen and writing stuff on a piece of paper, folding that paper, putting it in an envelope, writing an address on the outside of the envelope, affixing a stamp to it, and carrying this by hand to a mailbox and putting it there. People actually did that. That letter had certain civil liberties associated with it, and they were very important. The letter was anonymous. You, and you alone, decided whether to identify yourself as sender of this letter, whether you did so on the inside of the letter for only the recipient to know, on the outside of the envelope for the world to know, or frankly, not at all. Or you could write a bogus name, somebody else's name. That was your prerogative. You and you alone decided whether to do this, and this was your right. The letter is secret in transit. Nobody would dare
suggest a law that all letters would be steamed open just to see if they contained a copied joke or a copied drawing. Arguably, some people under previous suspicion of a very serious crime can get their letters opened, but no letter is ever opened to see if it contains something copied. It is untracked. Nobody had the means, the capability, or the rights to see who is communicating with whom. And obviously, the mailman is never, ever responsible for the contents of a letter. Unthinkable. The internet has become a lawless Wild West, and we find that very concerning. It is absolutely reasonable that our children have the same rights as our parents did in the environment that they communicate in. That demand is absolutely reasonable, that their communication is also anonymous, secret, untracked, and that the mailmen are never responsible. But when you say this, the copyright industry stands up and says, "You cannot be serious. If you allow these civil liberties to carry over into the internet, we cannot make money." And I say, so what? We never, ever determined civil liberties based on who gets to profit and who doesn't. Civil liberties stand much, much higher in our society than that. Much higher. It's entirely reasonable to demand that our children can communicate with the same set of civil liberties that our parents fought, bled, and died to give them. An entrepreneur's role in society is to make money given the current constraints of society and technology. They do not ever get to dismantle civil liberties, even if they can't make money otherwise. So let's talk a bit about industrial protectionism. There are a set of laws that are created to prevent disruption and save obsolete jobs, in preventing market forces, in preventing development of markets, and preventing innovation. These industrial protectionist laws, or IP laws, can be seen as an example of patent monopoly laws, copyright monopoly laws, and so on and so forth. Let me take a couple of examples of these anti-market and, as we've seen, anti-liberty laws. You'll hear some people describe this as property, these monopoly constructs as property. Nothing could be more wrong. That is just a deceptive, dishonest moniker intended to give the wrong perspective. Let me give an example. When I buy a chair from any furniture store, that is one of many copies made from an identical drawing at a plant from a master blueprint. It is one of many copies, but this one is mine. I have the receipt in hand. This is my property. With this property, I can do a number of things that are normal for property. I can take it apart and look at how it's built. I can use the pieces for a new project that I sell if I like. I can put it out on the porch for neighbors to use and charge them for it if they're stupid enough to pay me for that. I can invite people to use it in my home. I can make copies of this chair and sell it, provided it is not patented. But the invention of a chair is fortunately older than 20 years. So there's prior art. Compare this with when I buy a movie on a DVD. Same thing applies. I buy this copy of an object that is produced in a plant from a master blueprint. I have the receipt in hand. This is my property in all its aspects. Property
in all its aspects. Despite this, there are a number of things that I cannot do with my own property. I cannot use it on the porch and charge neighbors to use it with me. I cannot deconstruct it and use parts of it for new projects. And I cannot make copies. There is a monopoly construct called the copyright monopoly that limits my property rights to what I have legitimately bought. If you hear lawyers, copyright monopoly lawyers discuss this contract, you'll hear that they never use the word property. They use the term exclusive rights. We hold the term exclusive rights to blah, blah, blah. In everyday speak, there's this monopoly. Monopoly rights that, as I've said, limit property rights. This is extremely important for the following discussion. And that does not inherently mean that these monopolies are bad. It just means that you cannot say that property rights are good, therefore copyright monopoly is good. You'll end up in the opposite conclusion. There might be utilitarian reasons to have this anti-market, anti-property, anti-creativity construct, and we'll be returning to that. Anti-market, anti-business, anti-creativity. What it does is serve legacy distribution channels and at the same time hurting artists severely. A new generation of artists is damaged very much by these constructs. There's a two-tiered justice forming. Let me take an example where some are more equal than others. If you look at a typical terms of service for a website, you could see that in one section, you would have that you agree to respect the copyright monopoly rights of everybody and not upload anything that would violate blah, 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 blah. And you also agree that this copyright monopoly construct is essential to the foundation of our civilization, and if you should disrespect it, then civilization as we know it will end. There will be rain of fire, locusts, barbarian invasion, doomsday, and so on and so forth. And then the immediately following section, and I'm not exaggerating here, I've only translated a bunch of terms of service into ordinary language. In the immediately following section, you'll typically see that, oh, and any creative work you do while using our service, or think about our service, or possibly have our service installed, is ours to use for all eternity. It's easy to observe here that people are getting mixed messages. And there's, to give you one example, the Vodler video on demand service was adamant about Hollywood's right to their copyright monopoly on their movies, while at the same time constructing their entire service on code that was under the GPL construct. Therefore, committing a monopoly violation, a copyright monopoly violation themselves, constructed the entire service while paying homage to the importance of the copyright monopoly, but only as it applied to Hollywood. There's a two-tier justice here. The trial against the Pirate Bay is another example, where people said that rule of law is tremendously important, while at the same time, the lead investigator with the police was hired by Warner Brothers, one of the plaintiffs, while doing the investigation. While this investigation was being finished, the police investigator was on the payroll for one of the plaintiffs. The judge was socializing with the plaintiffs and was even on the board for an organization advocating harsher punishment for copyright monopoly violations. And people are seeing this. The message is, do as we say, don't do as we do. People are seeing this, and they're having none of it, which is why you were seeing last year protests in all of Europe against ACTA, an unprecedented, synchronized protest in 200 European cities. It just blew the politicians away. They had never seen anything like it. The Pirate Party became the largest party in Sweden in the sub-30 demographic, as we heard. Imagine that. Think about that for a while. The idea that
the opposition to these monopolies and the importance of freedom of speech in opposition to these legacy industries was the most important issue in all of society. It was more important than healthcare, than schools, than energy policy, than defense, than unemployment benefits, than the economy. Opposition to the copyright monopoly and its unfair, harsh enforcement was more important to the net generation than anything else. And that tells you a bit about where things are going. For perspectives, let's take a look at red flags. In the UK, when the automobile was invented, obviously it wasn't called the automobile, it was called something else, people were afraid of new inventions. And in particular, some people exploited this because it wasn't only people that were afraid, it was also animals that were afraid. So there's something called a Red Flag Act of 1865, which mandated that every car must have 3 crew: a driver, a stoker, essentially a machinist, and a man walking in front of the car waving a red flag. Looked like this. And this drawing was made in the mid-1800s, so I think it's just out of copyright. What we observe here is that this law forced the car to be used to safely and slowly transport people and cargo to the stagecoach and railroad stations. And not surprisingly, this law was lobbied for by those same industries who pretended to embrace the new technology, but behind the scenes do anything you can to prevent it from reaching its full potential. Prevent the new technology from displacing our business and displacing our head of the field. We can see this easily today, how the copyright industry is saying, we have nothing against the internet, while at the same time trying to kill it. This is an absolute carbon copy of what the stagecoach and railroad industries did to the car. And as a result, the German car industry got a head start over Britain's, a head start that it still enjoys 200 years later, or 150 years later. So, once this kind of mass collective psychosis sets in that we need this kind of law, people will go to no end to outdo themselves in implementing it. It becomes a race to the bottom. And in Pennsylvania, to give one example, the Red Flag Act there, enacted in 1896, said that any driver of a car that sees horses or cows, cattle or equestrian, up on the road must immediately take 3 actions, immediately. The driver must, A, stop the car, B, disassemble the car, and C, hide all the parts in the nearest shrubbery. This law passed both legislative chambers in Pennsylvania unanimously. That's illustrative of how much a mass psychosis can set in once industries lobby against an idea like this. It didn't become law because it was vetoed by the governor, but that gives you a perspective. So is there a right to make money? Of course there isn't. Take a look at when households were electrified, early 1920s. The largest industry in pretty much every city had been the ice-making industry. People who had sawed up ice from lakes in winter, stored these large blocks of ice on sawdust in barns, and then carried them to households who can use ice, the cold from ice, to keep perishable food around for longer. Then came electric refrigerators, and the entire industry was wiped out in a couple of years. The largest industry in most European cities. And yet, nobody suggested a refrigerator tax of 3,000 euros that would go to the Ice Makers Union. Technology has always changed business models, always will. If you look at just a sample of what the copyright industry's enemies have been through the years, there's been this
cry of the sky is falling every 5 to 10 years, starting with a self-playing piano and the gramophone, which will be the end of a vivid, songful humanity. End quote. And going on and on and on. Television would be the end of movies, because who would possibly pay to see a movie in the cinema if you could see it for free at home? Then 10 years later, cable television was absolutely unfair competition, because we had to charge for movies compared to those who could see it for free. This goes on and on and on. Oh, and on. And today the internet is the large enemy, and some are even suggesting that people sharing knowledge and culture for free is what funds terrorism. I mean, it goes, they will go to no extent to try, so fear, uncertainty, and death. Artists, on the other hand, have a bright future. Since people started sharing knowledge and culture with each other, the income for artists have risen 114%, according to a Norwegian study, musicians. We see similar numbers from Sweden and the UK. Now, so artists do not have a problem. This is tremendously important. Artists do not have a problem. The ones who have a problem are obsolete, parasitic middlemen, distributors. And they are not the same thing. Tremendously important. They are not the same thing. You do not get to legislate a place in the value chain. No entrepreneur has that privilege. That is anti-market. Creativity, on the other hand, is more profitable than ever. So I'm going to briefly gloss over a reform proposal, which is in 5 steps: allowing file sharing, reducing the monopoly to commercial use only, reducing the length of this monopoly to a more reasonable 20 years, allowing remixes and samples, which today are illegal, killing all tremendously unfair blank media levies, and criminalizing digital restriction management, because you don't get to sell something which is locked and then keep the key, and other types of fraud. And so this is the reform proposal in a nutshell. It is gaining steam. Notably, moral rights would be unchanged. It is gaining steam across the European Parliament and elsewhere. And I'd argue that this is politically closer than you might think. While enforcement of these monopolies and harsher enforcement is still having a political majority, that majority is now razor thin. I predict we'll see something like this reform proposal happen in the next 10 or possibly stretch 15 years. And I predict that in the next few years, we will see criticism of people sharing culture and knowledge become politically impossible. Sharing is a good thing. This reform solves the worst problem. It's doable tomorrow, and I'd argue that's the last chance for the copyright monopoly to survive at all, because if it's not reformed now, the next generation will strike it out completely. They'll just kill it, and they will do so to thunderous applause. So are we all pirates? Yes. Some people like to frame this as an economic battle between industries. A content industry, which is not about content at all, it is about distribution. Some people like to call them the creative industry, but when you look at it, the only thing that they have been created with happens to be accounting. But it's not about that. It is about a legacy, obsolete industry against the people. 250 million Europeans share culture and knowledge in violation of today's monopoly laws. They do so because it's a good thing to share. It is good for society, it is good for the artists, it is good for us as a civilization, because sharing culture, sharing knowledge is what has always built civilization. Put another word, it's not just 250 million Europeans, it's also 250 million votes. And politicians are increasingly becoming aware of this. We are making them aware of this, as you saw in the map of protests across Europe. If you're not taking the time to understand what you're doing to the internet and the perspective of the next generation,
we are going to kick you out of office. That is one of few messages that politicians understand. And these 250 million people will not grow up. They will not stop sharing. They will not start thinking that monopolies or the do as we say, not do as we do attitude will become okay. They are keeping this attitude. And they are the next generation of European legislators. So think about that for a minute. In summary, there is more creativity than ever. More creativity than ever. There are more fans than ever, fueling this creativity with money, love, and passion. Artists are making more money than ever. There are less people than ever respecting obsolete industries and their monopolies. And all of these are good things. All good things. The future is bright. Thank you. Thank you. Our next speaker is also of your intellectual bent. His name is Jeremy Zimmerman. He is from a group called La Quadrature du Net, which was founded in 2008, and it refers to a mathematical problem, the squaring of a circle, which has no solution. And they believe that it's impossible to control information through legislation without harming economic and social development. I think that's a summary, but you tell us more. Quite a Olá, bom dia. Non falo bem português, so excuse my French, I'll speak in English. Yes, that was a pretty good summary of what La Quadrature du Net is, to show how impossible it is to put the internet in a box, in a square. This is a message to policymakers around the world, but most importantly, this is a message to citizens for participation. We created La Quadrature du Net in 2008 as a toolbox for citizens. We build tools to help citizens understand when their fundamental freedoms are being attacked online, and tools to help them participate. Among the many different topics we've worked on along these years, ACTA, that has been mentioned before, has occupied 4 of our years. During 4 years, we've been, leaking draft documents, we've been building peer-reviewed analysis of these documents, we've been raising awareness, building alliance of individuals and NGOs to share our views. We've been building alliance within the European Parliament. We've been building political meaning, political sense out of ACTA and the way our freedoms were attacked by this international trade agreement. Oh, I forgot to mention, I'm not a member of any political party at all. I'm not looking for votes here. I practice politics as an amateur. I practice politics as a citizen. And I practice politics because and thanks to a free internet. Because, I heard previous panel and saw this very funny video that was shown as an introduction to our own debate. And all I heard there sounded surprisingly familiar to me. I heard those words going again and again about how we need a professional culture, how those industries were endangered, how every year 50% of the revenues were lost, we're all dying, and so on and so on. And this sounded to me all too familiar, because it sounded exactly like what those US giant corporations are telling over and over for the last 15 years. It sounded exactly the same as what those global lobby firms and those global lobby groups are repeating again and again to members of the parliament in the EU, to members of the commission, in various local parliaments. And
And this is not really strong as a wording. I mean, it has some meaning, it has some impact on people who do not really look behind the varnish. But this is actually quite a weak ideology. This is a weak ideology, and its bases are fundamentally flawed and extremely dangerous for society as a whole. And this is what I want to tell you as of today. This ideology that we need more copyright at all costs. If we don't have more copyright, we will all be dying, and we need this so-called cooperation, self-regulation of the whole internet to serve that purpose, not only hurts fundamental freedoms, it also hurts a free internet. And it also hurts the culture that we all build and share today. So this is what I'm going to tell you today. First of all, we need to think about the meaning of a free internet for society. Who in the room know how the internet works? Well, if you're raising your hand right now, you're either kind of wrong or lying. I'm a hacker. It has been wrongly translated, by the way, in the bio in Portuguese. A hacker is not a pirata. A hacker is a hacker. And also, a hacker, to the etymological sense of the term, is not a criminal. A hacker is not somebody who breaks. A hacker is somebody who builds. By definition, a hacker is somebody who is curious about technology, who tries to understand how it works, because a hacker wants to control technology and never be controlled by technology. This is what being a hacker is. I can remember when I was 5 years old, I took a screwdriver, my first screwdriver, and my first cassette tape, and I tried to confront the one with another because I wanted to see how it worked inside. Why there was music going out of it? Well, I didn't get an answer, but it gives you an idea of what a hacker is. So I'm a hacker. I've been working with the internet since 1994 or something, and still I cannot pretend to begin to understand how the internet works. I can try to know more, and I'm definitely learning more every day. I can try to learn as much as I can about IP, about, not this one, I mean TCP IP. About routing, about how GNU Linux system works, how you make software and so on. But I will never be able, with my only single mind, to comprehend the whole of internet, because this is one of the most complex systems humanity has ever built. So we should try to be humble about it. Give up on the simplistic approach. So you have this ISP bubble here, and then you have the users here. You just have to cut a hole in the middle. No. We have to give up on the simplistic approach and take it the other way around. It's not about understanding how to change the internet, but understanding how to protect the internet the way it is today. And for this, we have to start by assessing the benefits that a free internet brings, not only for society, but for economies and for culture. So, a free, open internet is based on what some call net neutrality. It is a very essential characteristic of the network. And no, the internet wasn't invented by the militaries alone. Internet was invented by the military on one hand, and by the academics and the hackers on the other hand, at the very same time. And this is this alliance of hackers from MIT, from Carnegie Mellon, from Berkeley, from universities all around Europe, that based their work on sharing the knowledge that made it possible to happen. This is the academics and not the militaries who invented TCP IP, that from the start was free to share by everyone. And this is what gives us a free internet. This is what gives us net neutrality. This net neutrality means that all of us, as long as we are connected to a free and open internet, can not only access to all content, service, and application, but we can also publish content, service, and application. We're not only readers, we're also writers.
We all have the very same capacity of participation on the internet. And this is what makes the internet great. This is why we love it. So, I told you I'm a hacker, I'm an amateur politician, and I'm using the internet for participating in the democratic life. I'm using the internet to make my voice heard. And sometimes it works. You may have heard about the ACTA debacle in the European Parliament. We finally, after 4 years of hard work, won by 478 votes against 39, including 21 Sarkozysts, French, led by Marielle Gallo. So 6 months before, all political analysts said it was impossible, that we would never win against Hollywood, against Big Pharma, against the governments of 39 Western countries. It was impossible, but we did it anyway. We did it because of a free, open network of communication that we use to stimulate democratic participation, and this is this very capability that helped in the US to repeal the SOPA and PIPA acts a very few months before we had this ACTA battle. This is what helped the Arab Spring. This is what helps most of the major democratic changes today in authoritarian regime. And this is what will keep us defeating any attempt by the copyright industry to break or free internet. So, this is where I'm getting. We've heard in this very funny video in the beginning, we've heard it in the words of Francisco Pinto Balsemão before, that what we need, we have this big problem of people sharing culture online. So we need a solution, right? Because we have this big problem. So what we need is co-regulation, co-responsibility of the actors. Yeah, it's as simple as this. It has been said before. It might not be that complicated, right? There should be a simple technical solution. We want people to stop sharing. Let the geeks find out. Let's ask Google, Telefonica, TMN. Let's ask them. They're the geeks. They understand the computers. They will find a solution for us. Well, this is the worst thing to do. This was the core of ACTA. This was the core of SOPA and PIPA. This is today the core of the recommendations of Pierre Lescure to French government in France. This is the core of what copyright industry is asking to policymakers all around the world for the last 5 to 10 years. It sounds very harmless. Cooperation. Cooperative efforts within the business community to deter further infringement. This was a quote from ACTA, by the way. So we talk about cooperation. What could possibly go wrong? Well, we're asking private companies, some of which are getting in increasingly dominant positions, to not only end criminal activities, but also prevent criminal activities. We're asking private companies to surveil communications, to surveil the network and their users. We're asking them to take sanctions, to automatically remove content, to block access to content. Well, in my democracy, with the rule of law, it's only police that surveils, and only the judicial judge that sanctions. Asking those private companies to take measures that will inevitably harm our capacity of participation, our capacity of sharing information and knowledge of online, asking them to hurt our freedom of speech, to hurt our privacy, to hurt our right to a fair trial, is not what will help these industries regain the profit they made in the 90s. It is not what will help copyright regain a legitimacy that it is about to lose forever. It is just about to, 1, break the internet, 2, attack our freedoms online, and 3, give more power to Google. Is this what you want? You remember the early 2000s. You remember, you were there.
Well, industry was saying, oh, all those copies on the internet, those Napsters and the such, oh, we are so dying, we're losing 75% of our revenue each year. Help us, help us. And they came up with this bright idea, and I could speak about it for hours. DRM, Digital Restriction Management. You know, handcuffs. You put handcuffs with the works, and then you sell the keys. That's logic, it will work. Obviously, it will work. Every consumer will rush for it. Well, it's so easy to break that we need a law. Yeah, indeed, we need a law to make it illegal, to break the technical protection of the legal protection. Yeah, we need legal protection of the technical protection of the legal protection, and this will probably work. Look at it 10 years after. Who benefited from it? Apple. Apple is now the biggest capitalization in this world, whose business model is based on locking down the users, on forbidding the users from doing what they want to do with their computers, forbidding them from install the application they want, forbidding them from install the software they want from the source they want, forbidding them from using hardware or software from any other manufacturer than Apple. Congratulations, industry. You made it right. Is that the world we want to build? Is this the same kind of power we want to give to Google? Remember that they are deploying their drones soon in the streets? It's called Google Glasses. Is this really what you want? Well, I tell you, first of all, ask yourself, what is a free internet? Why does it bring all this to our economies, to our culture, and to our societies? And then, please come and help us work actively at protecting it instead of attacking it through illegitimate means such as ACTA, TPP, TTIP/TAFTA, or whatever invention there could be to circumvent democratic process next. So, this is my first point. If we have a co-responsibility here, it is as a society to protect a free internet that enables universal participation and the sharing of knowledge. Second, and I have no idea how much time I have left. Okay. Second of all, if we want to think a society that we will be proud to hand out to our children, we must stop thinking about the professional culture and listen to the people in suit and gray hair who have probably no idea of how music is being created today. And we have to think on how culture is being done. I'm speaking of today's culture, not those artists you managed to get in your funny video who are probably making music or movies for the last 20 or 30 years. I'm not speaking of the works that were produced before. I'm telling you of the works that are being produced today and about the works that will be produced tomorrow. Because these are the ones I'm caring about. I know that one example is not the rule. But if it wasn't for my activity of sharing MP3 files, since maybe years before you even heard of MP3s, I encoded my first MP3 CD in 12 hours. One CD took 12 hours of my computing time back in '95 to get MP3 files. I was expecting Napster because it was so obvious in our communities that this would be the way to share culture. So, since I share culture, since I know those thousands of artists I would never be exposed to, I think I spent maybe 50 times more for culture than the average European citizen. I would have never begun thinking of building a vinyl record collection if it wasn't for the tremendous variety and diversity of musical genre and themes and ranges and colors and people I found all through the sharing of the internet. So I'm telling you, this is not because it is my example, this is not because it is my life, that it is the world we live today, but ask anyone who is between 15 and 25 today. Ask them about the artists they love and care about. And ask them if they saw them first on TV or on the internet to get an idea. Then ask yourself, what is culture? How does it even exist? Culture only exists
because it is shared. If you produce your song alone and nobody listens to it, then it is pointless. On the contrary, if you produce your song and 1 billion people listen to it, even if half of 1% gives you money, then you will be able to produce the next song. And this is what is being changed today. Culture is about sharing and is about participation. And participation doesn't mean being a consumer, going in a store, putting a banknote on the table, going back home, and that's it. There are hundreds of ways of participating in culture. Telling your friends, this artist is wonderful, there will be a concert tomorrow, you should join, is participating in culture. Uploading a file of somebody you love and telling people, go and download this stuff, is participating in culture. Remixing a song you like is participating in culture. There are thousands of ways of participating in culture that are being experimented as of today. For one reason, because we still have between our hands that free internet I mentioned earlier. So once again, it is about protecting this capacity of sharing and this capacity of participation in culture. And then we can ask ourselves about business models. Then we can ask ourselves about revenues. This should be a consequence of a flourishing culture and not the main objective. And once again, if you look at it today, no, we are not dying. No, culture is not dying. It is more vibrant than ever. There are hundreds of crowdfunding platforms on the internet that ask for people to voluntarily come and participate in funding culture. Well, this is one way of participating in culture, right? Funding it. The platform Kickstarter, just one, and I hate to quote commercial brands. Kickstarter alone rose $900 million for the year 2012. That's $300 million to fund more than 9,000 movies, only for 2012. And that's only one platform from one funding model being experimented today. So my point is, we must preserve this ability to experiment with new funding models that is deeply linked to our ability to share culture and to participate in culture, those of which are intertwined with the technical nature of a free, open, neutral, and decentralized internet, where we won't hand Google and such private actors powers of police and justice. As a very brief conclusion, it is urgent that we reform copyright. I invite you to look at our proposals for reforming copyright and associated cultural policies. It's not only about copyright, it is also about funding culture, because we believe that funding is important. We believe that we can also invent new funding models, new mutualized funding models for culture, like we done before with Collecting Society, with blank media levies, with all those systems that need to be revised with more transparency and more equality. But what we say is that, first of all, we need to end this war against sharing. So first, we legalize the sharing between individuals and not for profit. And then we can think of enforcing for-profit sharing. Then we can think of new mutualized funding scheme for creation. But at all costs, we must keep as primary objectives to protect fundamental freedoms of individuals and safeguard a free, open, and neutral internet. I thank you very much. Dois oradores apaixonadamente a favor da liberalização total e do acesso livre a tudo na internet e contra, obviamente, qualquer perspectiva de leis ou de limitações da propriedade intelectual. O nosso último orador, penso que vai estar completamente contra a ideia dos dois oradores,
Nuno Pires de Carvalho, que é diretor da Divisão da Propriedade Intelectual e Política da Concorrência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que se faz à OMPI. E em segundo lugar, eu vou resumir numa frase a minha exposição. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu vou começar por contar 3 histórias, que não sei se serão de encantar, mas são histórias verdadeiras. A primeira história é sobre a cliente que queria comprar, mas não comprou. Um dia, num país conhecido pela contrafação generalizada, uma cliente entrou numa grande superfície à procura de um creme Nivea para as mãos. E ao encontrar o creme, realmente encontrou o creme na prateleira de um supermercado, ela viu que o produto era tão barato, que hesitou. Compro ou não compro? Claro que não comprou. Porque afinal o creme era tão barato que num país como aquele podia muito bem ser contrafeito. E a moral da primeira história é que naquele país a contrafação generalizada destruiu a função diferenciadora da propriedade intelectual. Os cremes naquele país eram todos iguais. O nome Nivea não diferenciava aquele creme dos outros cremes. O que nós temos aqui é propriedade intelectual de menos. Vamos à segunda história. A história da cliente que queria comprar, ou que não sabia se queria comprar, mas teve que comprar. E esta história pode-se passar nos Estados Unidos, pode-se passar também na Austrália. E é a história de uma cliente que necessitou de ir a um hospital para ser diagnosticada de um cancro de mama ou de ovários, ou então da tendência de desenvolver esse cancro. E, ao chegar ao hospital, constatou que só o uso do kit contendo a sequência genética custava, nos Estados Unidos, $3.000. Só o kit. Na Austrália, seriam $2.000 australianos. E, claro, diante de um preço desses, se a paciente não tem seguro médico, a paciente hesita. Compro ou não compro? E a resposta é: tem que comprar. Porquê? Porque não há alternativa. As sequências patenteadas BRCA1 e BRCA2 são idênticas às encontradas na natureza e, por isso, não há como reinventá-las. Não há como uma outra empresa de biotecnologia também interessada em ganhar dinheiro e vender kits de diagnóstico não a $3.000, mas eventualmente a 1.000 ou a 500 ou a 100, essa empresa simplesmente não pode desenvolver um outro gene que possa ser usado naquele teste. É impossível reinventar o que está na natureza. Portanto, a paciente teve que comprar. As sequências patenteadas são encontradas na natureza. Então, qual é a moral da segunda história? Patentear o que não é fruto da invenção humana não permite a invenção alternativa ou concorrente. As patentes deixam de exercer a sua função diferenciadora e, em vez disso, ficam ao serviço de monopólios, o que é exatamente o oposto da propriedade intelectual. O que nós temos aqui é propriedade intelectual demais. Agora, a terceira história. A história da cliente que podia escolher o que comprar e comprou. E esta história passa-se em Genebra, num supermercado ao lado de onde eu moro, chama Migros, em que se pode entrar neste supermercado à procura de uma cola e encontra-se exatamente na mesma prateleira do supermercado. Portanto, aqui não se pode falar de assimetria
de informação. Não, os produtos estão lado a lado na mesma prateleira do supermercado. Existe a Coca-Cola, uma garrafa de 1,5 litro que custa 2,20 francos. Existe a garrafa da Pepsi ao lado, que custa 1,65 franco. Existe a garrafa da marca branca do supermercado Migros, que custa 80 centavos. A cliente defronta-se com 3 colas diferentes, a preços completamente diferentes, na mesma prateleira. Tem aqui outra fotografia da mesma prateleira. E ela hesita. O que é que eu compro? Claro que ela, depois de escolher, ela vai comprar. Se ela for fiel à Coca-Cola, apesar do preço mais alto, ela vai preferir pagar por sua preferência. Mas se ela for sensível ao preço, ela vai comprar ou a Pepsi, ou então vai comprar a marca branca. A moral da terceira história: a propriedade intelectual ajuda-nos a escolher de acordo com as nossas preferências, porque mantém as diferenças, através da exclusividade, e assim assegura-nos a nós, consumidores, que não haverá parasitismo ou confusão. Portanto, nós aqui temos a propriedade intelectual na dose certa. Ativos genuinamente diferenciadores, protegidos pela propriedade intelectual, permitem que nós, consumidores, votemos por nossas preferências. E este é o sentido e a razão de ser da propriedade intelectual. Ela assegura, através da exclusividade sobre os ativos intangíveis diferenciadores, a diferenciação dos produtos, dos serviços e das empresas. Bom, mas eu não estou a falar só de sinais distintivos. Isto vale também, por exemplo, para as patentes. As patentes também são diferenciadoras. E tem aqui vocês 3 anúncios, feitos em lugares diferentes, em circunstâncias completamente diferentes. Do lado esquerdo tem o anúncio do Audi S6, publicado numa revista sul-africana, que embaixo no texto diz 9.621 razões pelas quais vocês se habituarão a ver a parte de trás dele. E aí explica o anúncio que essas 9.621 razões são 9.621 patentes que a Audi depositou em torno da tecnologia que faz deste modelo da Audi um modelo altamente potente e, portanto, mais rápido que os outros carros. E depois, entre parênteses, diz, incidentalmente, 3.000 e não sei quantos pedidos de patente a mais do que a NASA durante todo o seu programa espacial. Do lado direito em cima tem o anúncio da Bosch num outdoor no Terminal 2 do Aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, e que diz: inovações Bosch, compromisso com a sustentabilidade, 14 patentes por dia por um mundo melhor. E embaixo um anúncio da Gillette, que diz que há 2 maneiras, publicado na revista História, em Madrid, há 2 maneiras de convencer-te de que o Fusion Pro Glide é a máquina mais cómoda: confia nas nossas patentes ou simplesmente experimenta. Patentes como elementos de diferenciação de produtos. Mas poderia também falar de direito de autor, do direito de autor como elemento de diferenciação de ativos que nos permite a nós, consumidores, comprarmos o que queremos ou não comprar o que não queremos. E tem aqui, por exemplo, vocês vão na página da Amazon.com e podem comprar um Harry Potter, um romance do Rick Riordan ou um romance do Peter and Starcatcher. São 3 histórias para adolescentes, todos eles em volta de um jovem órfão com poderes mágicos, sobrenaturais, enfrentando inimigos muito perversos. Ou então, também por trás do direito de autor, vão à Amazon.com e podem escolher entre o Norton Antivirus, o WebRoot, o Antivirus Plus, o Kaspersky ou então o Bitdefender. Com os preços diferenciados, isto parece aquela prateleira do supermercado com 3 colas por preços diferentes. Por trás de todo o ativo de propriedade intelectual existe um elemento diferenciador. Afinal, a novidade e a atividade inventiva para as patentes, a originalidade para o direito de autor, a capacidade distintiva para as marcas, para os nomes comerciais
E a reputação, a origem, a qualidade, o segredo, que são os requisitos da repressão da concorrência desleal, não são mais do que sinónimos de diferenciação. Onde vocês encontram um ativo de propriedade intelectual, sempre tem por trás um elemento diferenciador. Por isso é que a propriedade intelectual é sintoma, se não instrumento, de liberdade económica, que é a liberdade de nós escolhermos. E tem aqui, para quem gosta de estatísticas, 2 quadros que mostram, de um lado, do lado esquerdo, países classificados pelo Índice de Liberdade Económica, depois, pelo lado direito, nas 3 colunas da direita, veem os pedidos, não são os ativos obtidos, são apenas os pedidos, em 3 áreas: áreas de patente, áreas de registro de marca e áreas de pedidos de registro de desenho industrial. E vocês veem que, à medida que aumenta o índice de liberdade económica ou a nota de liberdade económica de cada país, aumentam os pedidos de propriedade intelectual. Neste aqui, em que eu fiz uma combinação do índice de liberdade económica com a soma dos ativos, porque há desvios individuais, por exemplo, claro, Cuba solicita muitos pedidos de patente, mas não é para explorá-los economicamente dentro do país, porque é o governo quem pede as patentes, mas sim para explorar economicamente fora de Cuba. Então há desvios individuais, mas no total vocês veem perfeitamente que há aqui patamares, que à medida em que os países aumentam a sua qualidade de liberdade económica ou quantidade de liberdade económica, aumenta o uso de propriedade intelectual. Vocês veem aqui Portugal, que é um país considerado de pouca liberdade económica, portanto é pouco usuário de propriedade intelectual, relativamente. A Suécia já é um país com um nível mais elevado de liberdade económica, portanto o povo sueco usa mais propriedade intelectual, e os países com um índice mais elevado do mundo, como Suíça, Nova Zelândia e Singapura, são países altamente usuários de propriedade intelectual. E aqui, quando se fala de países usuários, eu estou a falar de pedidos de patente, de marca e de desenho industrial por 1 milhão de habitantes, portanto é per capita. Estes números são consistentes. Quanto mais livres os países, mais a propriedade intelectual é utilizada. E quanto mais a propriedade intelectual é utilizada, mais livres são os países. A ironia é que nos países onde não há propriedade intelectual, não há sequer parasitas ou copiadores. Pois onde não há propriedade intelectual, nada se diferencia, tudo é igual. Os países comunistas, por exemplo, onde a vontade coletiva política é de uniformizar, não necessita de diferenciação, não necessita de patentes, não necessita de marcas. E não é por coincidência que os partidos políticos recorrem a ativos diferenciadores muito semelhantes às marcas, aos logotipos e aos slogans para atrair os clientes deles, ou seja, os eleitores. E nós tivemos o exemplo. O Partido Pirata da Suécia tem o seu próprio logotipo, tem a sua própria marca, tem o seu ativo diferenciador. A margem de manobra dos países de economia de mercado no que respeita à propriedade intelectual é ajustá-la para chegar à dose certa com o objetivo de assegurar que a diferenciação não se dilua. E aqui é que está o debate que hoje se verifica aqui. A questão é de saber onde é que há a propriedade intelectual de mais e onde é que há a propriedade intelectual de menos e onde é que se encontra a dose certa. Este é o debate que hoje existe em volta da internet e é um debate que sempre aparece quando se manifesta a destruição criativa, isto é, quando uma nova tecnologia supera outra, quando a sociedade começa a mudar o seu modo de vida por causa da nova tecnologia, aí aparecem os detratores da propriedade intelectual e os defensores da propriedade intelectual em busca do meio termo, em busca do termo razoável. No final do século XIX, quando a Revolução Industrial se espalhava pelo mundo, por exemplo, na Europa, houve um movimento para simplesmente acabar com o sistema de patentes. Nos Estados Unidos houve um movimento parecido, não para acabar com o sistema de patentes, mas para doseá-lo,
para diminuir alguns dos excessos. Em cidades como Chicago havia manifestações na rua contra o sistema de patentes, como há uns meses atrás houve na Europa manifestações na rua contra o ACTA e houve manifestações na rua contra um projeto de lei de concessão de patentes para software. É evidente, sejamos realistas, que 99,99% dos participantes dessas manifestações contra o ACTA nunca leram o ACTA e não sabem do que se passa. Simplesmente são manipulados. Nos anos 90, foi em 96, nas ruas das grandes cidades da Índia, houve grandes manifestações contra um tratado, não sei se vocês ouviram falar, que é o Tratado da UPOV, que é um tratado sobre proteção de variedades vegetais. É um sistema paralelo, um sistema sui generis com relação das patentes. E os camponeses indianos vieram para a rua atacar a UPOV, contestar a UPOV e contestar a entrada da Índia na Organização Mundial do Comércio, porque achavam que viria com isso a UPOV e eles iriam morrer todos de fome. Hoje, o problema da Índia, claro, é exportar os surplus de produção agrícola. Então, isto é um debate que vai, um debate que vem, e, no fundo, a sociedade acaba por encontrar a dose certa. Agora, e isso é que é a mensagem que eu queria deixar, não se pode eliminar a propriedade intelectual a menos que se queira pagar o preço da perda da liberdade económica. Muito obrigado. Jeremy, you think I summarized your position wrong when I said that you were anti-copyright on the internet? Well, yeah, I felt I was misquoted, but I don't know, maybe the translation was wrong or maybe you didn't listen carefully, I'm not sure. You said that the two previous speakers were against... Excuse me? You're being Can censored. somebody shut that down? Thank you. I think you're being censored. You said that the two previous speakers were against any form of copyright law, if I remember correctly, No. when I said precisely that we're in favor of a reform that would use the law, so use law to legalize the sharing between individuals not for profit, and that therefore we could concentrate the means of enforcement on for-profit infringement. It's about finding a balance in the law that has been shifted away from the public for all too long and bringing that balance back to a stage where copyright will regain legitimacy. It doesn't mean getting rid of copyright. We have here in the audience a man who I think more than at the moment is probably the person who is more preoccupied with what's happening on the internet as far as this argument is concerned. I think I'm right in saying that probably all of us who have contact with illegal downloads on the internet are probably going into either films, cinema, or TV series. His name is Jan van Woerk. He works for the Motion Picture Association of America. He's there. I wonder, Jan, how you react to this position, which we heard now from Jeremy. Yeah, it's all very First of all, I'm right in saying, first of all, that this is a huge problem for Hollywood. Definitely. Yeah, I first want to hook into Mr. Falkvinger with his everything needs to be free argument. I think freedom of speech on the internet is really important. It's one of the most important things. But I also think that copyright is really important on the internet. Can you hear me? Yeah? Because copyright is an enabler of innovation and creation, in my opinion. And the creator of something, a work, can choose. He can choose to give it away for free if he wants to. If he wants to put it on YouTube, if he wants to put it somewhere on a BitTorrent site, it's his choice. But if he wants to monetize it, he needs protection as well. You need rules on the internet, is my statement for now. You need enforcement against illegal platforms, as you were mentioning. There are businesses, there are organized groups of basically committing crimes on the internet, like the Pirate Bay you also mentioned. It's one of the largest sites on the internet, still ongoing. They're convicted criminals and they're hiding abroad. One is imprisoned, but it's an organized group of
criminals making money with the content of the MPA's members. But I also see that you need legal alternatives as well. It's not only enforcement on the internet. You need legal alternatives, widely available at the same time, content at every time on the same time, and in each country you need to have it widely available. But you need enforcement as a supporting tool to give these legal alternatives a chance, in my opinion. Why will you pay for content if you can get it for free on the corner, at the corner, or around the corner? So, as said, you need enforcement and rules on the internet, in my opinion. Pronto, e voltando agora à nossa língua portuguesa, alguém que queira fazer alguma afirmação, queira dizer alguma coisa em relação a este debate que ouvimos posições completamente diferentes sobre para onde é que devemos ir e qual é que deve ser o caminho a seguir. Será que umas são irrealistas? Será que inevitavelmente vamos chegar a uma solução de compromisso? Já é o senhor ali atrás. Muito obrigado. Chamo-me Nuno Saraiva, sou presidente da nova Associação de Música Independente em Portugal, formada o ano passado, e tinha alguns comentários sobre o que ouvimos esta manhã, começando com a comparação do Dr. Rogério Carapuça entre o roubar um carro ser igual a roubar uma música. Não é verdade, porque quando se rouba o meu carro, eu fico sem o meu Peugeot 206, mas quando se rouba uma música, não estamos de facto a roubar a música, estamos a copiar, a partilhar, ou seja, o autor não perde essa música, nem perde a possibilidade de vender essa música. Depois, isto torna-se uma questão de acesso. Se devemos ou não permitir o acesso a essa música para, por exemplo, um fã determinar se é suficientemente boa para ser comprada ou não. E essa distinção entre partilha e venda é também muitíssimo importante, como disse o Sr. Zimmerman, onde a partilha não é, de facto, um acto pouco ético, e a venda desses conteúdos, portanto, aí sim podemos falar da ilegalidade que, bom, de uma forma um pouco errada se define como pirataria. Pirataria é o que acontece nas águas do Madagascar, onde se mata e esfola. Copiar cultura não é, de facto, pirataria. Depois, por último, penso que o Dr. Balsemão, hoje de manhã, quando falou de uma abordagem colaborativa para encontrarmos novos modelos de negócios com regras, eu acho que essas regras não podem ser definidas a priori por esses intermediários, mas sim com os autores e artistas e criativos que são o verdadeiro motor destas indústrias. É só isso. Mais alguém? Este senhor aqui na primeira fila. Convinha ali. Não está ligado, acho que não está ligado. Já está. Bom dia, o meu nome é Pedro Ramalho de Almeida, sou o secretário-geral da Associação de Operadores de Telecomunicações. Eu só queria fazer uma pequena nota, aliás duas, relativamente ao pequeno filme que o Paulo Santos apresentou. Referiu, embora por alto, um ponto que é um desalinhamento, um suposto desalinhamento entre os interesses dos operadores de telecomunicações, dos ISPs, como mencionou, e as indústrias culturais, portanto, que haveria um interesse dos operadores de telecomunicações em fomentar a utilização da rede porque, supostamente, cobramos mais minutos ou cobramos mais tráfego. Bom, eu aí gostava de fazer duas notas quanto a isto e, enfim, não me revejo manifestamente nessa afirmação. Em primeiro lugar, relativamente ao tráfego, é importante perceber que os operadores têm cada vez mais, e fundamentam a sua oferta cada vez mais em ofertas de tráfego ilimitado, portanto, manifestamente, a utilização excessiva, abusiva, ou o que lhe quiser chamar, ou excessiva, não os beneficia de forma alguma, muito pelo contrário, na medida em que exige investimentos cada vez maiores para manter essa largura de banda,
por oposição à utilização, que tem uma remuneração fixa. E, em segundo lugar, também queria fazer a nota de que os operadores de comunicações eletrónicas em Portugal são dos maiores contribuintes, e penso que a GEDIP sabe isso, dos maiores contribuintes em termos de direitos de autor. Portanto, nós já contribuímos muito fortemente para todas as indústrias criativas. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu não tenho tempo, infelizmente, de vos deixar a vocês entrarem num diálogo que eu adoraria assistir a uma conversa entre vós, mas não temos tempo para isto. Portanto, ia-vos pedir se me davam a frase ou uma ideia com que queiram que este auditório saia daqui e que resuma a vossa exposição. Então, did they translate correctly? Yes. Thank you, and I would like to credit my distinguished co-debaters. It's seldom that I'm on a panel which such distinguished people, including gentlemen from the MPA in the audience, all credit. First of all, I'd like to credit WIPO for the statement that industrial protectionism can go too far in the case of patent monopolies. Although I need to question a bit the statement that counterfeiting needs to go into this space, as if you're selling a box of Nivea cream, then that's fraud. That goes beyond the discussion on creativity and how to live as an artist, I believe. Fraud laws are more than sufficient for that. As for the statement from the MPA that we need rules on the internet, I could not agree more on that. We're in perfect agreement that we need rules on the internet. And we need the same rules that our forefathers fought, bled, and died to give us. Those sets of civil liberties that say that we have an absolute inalienable right to communicate anonymously, untracked, secretly, where the carriers of our communications are never liable for them. That was the case with the analog letter, and it's absolutely reasonable to demand, quite sternly, that that perspective carries on to the next generation in the environment they communicate in, no matter what businesses it affects and how. That's on a different level. So, in summary, we're hearing different perspectives, and it's important to realize that these are different perspectives. Which perspective wins out in the end is a matter of politics, policy making, voting. The public expresses which perspective it agrees with, and those perspectives become law. And when I hear that liberty is tied to monopolies, that's a perspective that I rebel against. What I'm hearing is a 1984-ish, freedom is slavery, monopolies are freedom, and loyalty is dissent, and so on. While it's a valid perspective, it does not meet my values. Rick, thank you. And at the end of the day, people will vote on what they agree with. Jeremy, briefly, please. Yes, briefly, to react to this. Can you hear me? To react to this gentleman from MPAA. First of all, Hollywood blockbusters broke all records this year again. In France, movie theater sales broke records for the 5th year in a row. Revenues from collecting society, from licensing, from concerts are all skyrocketing at all-time high. So I can also look at the strategic mistakes from those industries and consider that they may be part of the lost sales of physical goods, like for instance fighting over patents for 5 years between HD DVD and Blu-ray is probably one of the causes of why you don't sell that much today. And we could talk about this. But then when you say an artist should have the choice, well, there are lots of areas where an artist don't have a choice. An artist don't have a choice that I can lend my book or my record to somebody because it's an exception. An artist doesn't have the choice that I can show a movie to a classroom because that's education. And all those are exceptions in copyright, and they are what represent usage, that are cultural practice, that are of general interest, and that are by nature outside of the scope of the monopoly of the authors. This is exactly what we need for the sharing.
between individuals and not for profit. And as a brief conclusion, to be called a manipulator by somebody who shows you figures taken out of his hat, inventing indexes, taking selected values, putting them together and showing you, you see, there is a correlation, is a honor from a scientific perspective and from a citizen perspective. You gave us a brilliant demonstration of technocracy here. So, those thousands, those millions of people in the streets didn't read ACTA. Peh! What does their opinion matter? They may have understood something, but they didn't even read it. So you should trust the guy in a suit who knows what he tells you, who is able to invent figure to persuade you that copyright is the same as trademark, is the same as patents, and it means freedom for everyone. Believe the technocrats, don't believe the public in the street, don't believe the public, don't believe the people who use the internet every day, who share culture, who participate in culture. Continue like this, you may end up working in WIPO. Thank you. Uns minutinhos só. Apenas para responder a dois comentários do representante do Partido Pirata. Eu, quando falo, utilizo linguagem técnica. Uma coisa é fraude, outra é contrafação. Contrafação é definida, há um tratado internacional que diz o que é contrafação. E quando eu me referi ao creme Nivea, eu não estava falando de um produto falsificado, eu estava falando de um produto que não se sabe sequer se era contrafeito ou não. Não se sabe se aquele produto que ali estava dentro, se ali era um passing-off, se estava com a marca legítima ou não. Além disso, há outra coisa, usa-se e abusa-se a palavra monopólio. Monopólio está definido em qualquer dicionário como uma situação em que existe um vendedor único de um produto único sem alternativas, em que o consumidor não tem opção de escolha e, portanto, o produtor ou comerciante reduz as vendas para aumentar os preços. Isto é monopólio. Ora, se patentes são monopólios, pensem na indústria de smartphones, em que há milhares de patentes, há dezenas, se não centenas de produtos diferentes, com preços diferentes, oferecendo funcionalidades diferentes. Se vocês acham que isso são milhares de monopólios, então estamos falando línguas diferentes. Agora, trabalhar na OMPI é um cargo público, sujeito ao crivo público, e as pessoas que não concordam com a OMPI, inclusive, podem, aliás, com a OMPI não, que não concordam com os Estados-membros da OMPI, são 186 países, incluindo a França, Portugal, Finlândia, Indonésia, etc. Quem não concordar é muito bem-vindo, pode se inscrever nas nossas reuniões. Está tendo na OMPI, inclusive, debates desde 2007 sobre a agenda para o desenvolvimento, para transformar a propriedade intelectual num mecanismo de desenvolvimento, porque em 94 transformou-se a propriedade intelectual num mecanismo de acesso a mercados. E quem quiser, quem discordar, vai lá e apresenta as suas dúvidas. Muito obrigado. Palavra final, Paulo Santos. Duas notas. Uma só para responder ao representante das telecoms, muito rápida. Portanto, o que as telecoms pagam efetivamente à AGEDIP é um direito de retransmissão, está consagrado na lei, resulta de uma diretiva comunitária e se não o fizessem, estavam elas próprias a incorrer num crime de usurpação. Portanto, é uma questão pacífica. O que eu disse, e repito, relativamente à questão da atitude que os Internet Service Providers tiveram mais no início, não tanto agora, porque efetivamente agora são elas que exploram o VOD, têm uma atitude completamente diferente e já perceberam que também o negócio dos conteúdos é importante para elas, para a sua sustentação, para o seu negócio, digamos, mas no início foram estas mesmas telecoms que faziam anúncios apelativos à pirataria. Damos não sei quantos megas, já pode fazer os filmes que quiser, pode copiar os filmes que quiser, faça anúncios desta natureza e nunca se sentaram à mesa numa atitude construtiva para resolver estas situações. Para finalizar, temos falado aqui imenso de liberdade, mas não nos podemos esquecer de uma coisa. O direito de autor é ele um direito fundamental, um dos direitos do homem. Não há liberdade maior que a nós podemos criar as nossas obras, plasmar para suportes externos
partilhar com os outros a nossa forma de ver, sentir e estar no mundo. E se isto não fosse verdade, não era também verdade que em 1948 não fosse consagrado, e note-se a data, 1948, finalização, pós-Segunda Guerra, regimes nazis a caírem. Portanto, sentiu-se que não há maior liberdade que nós podemos criar e usufruir dos rendimentos da nossa criação de uma forma livre. Se eu os quiser dar, eu dou-os. Posso partilhá-los com os outros com todo o gosto. Se eu viver deles como quem planta batatas e vende as batatas, eu tenho que viver deles. Porque se eu não viver deles, eu não vou comer a seguir. E é isto que é preciso entender de uma forma clara e inequívoca na sociedade da informação, em que todos têm que ser respeitados. Era esta a mensagem final que eu queria deixar aos meus parceiros de painel, que aliás foram brilhantes. Gostei imenso de os ouvir e gostaria muito de partilhar mais ideias com eles. Era esta as palavras finais que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Obrigado. Pronto. Isto está longe de terminado, como é óbvio, vai continuar. Eu tenho pena que não tenhamos um bocadinho mais de tempo, porque também eu gostava de conversar um bocadinho mais, mas o tempo é sempre curto. Agradeço-vos aos 4 terem participado no que eu achei foi um interessantíssimo debate e um expor de posições. Pedem-me para vos dizer, nós agora vamos acabar, pedem-me para vos dizer que o regresso é às 14h45, se faz favor. Portanto, 14:45 é a próxima sessão. Muito obrigado. E pronto.